Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo mais uma questão relativamente ao tema de ácido-base, isto então inserido na disciplina de Físico-Química A do 11º ano, concretamente obviamente no tema da Química, aqui é que se trata ácido-base. Temos então um problema que nos diz o seguinte: calcula então a concentração de íons hidróxido e também o pH de uma solução cuja concentração é 0,15 molar, ou mols por decímetro cúbicos, em amoníaco, cuja constante de ionização da base ou constante de basicidade para esse amoníaco é exatamente igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, nós queremos então a concentração de íons hidróxido. Isto vamos falar então, obviamente, no equilíbrio. Temos aqui uma constante de ionização da base para uma situação de equilíbrio. E depois termos a concentração de íons hidróxido, vamos procurar uma forma de encontrarmos o valor do pH. A primeira coisa que vocês deverão fazer é, obviamente, explorar esta reação do amoníaco. Então temos aqui NH3, que reagindo então com a água, né, estamos sempre no meio aquoso, água assim no estado líquido, numa reação reversível, quer dizer, esta base vai se ionizar e vai então formar um íon amónio, né, NH4+, isto no estado aquoso, e nesta reação libertam-se então íons hidróxido, ou seja, H ou menos, isto também falando no estado aquoso. Agora, para eu explorar esta constante ionização da base, para determinar esta concentração de íons hidróxido no equilíbrio, vou ter que fazer aquela estratégiazinha, né, costumo fazer. Para trabalhar esta constante de ionização da base, eu vou explorar as concentrações no equilíbrio. Então vou fazer aquela género de tabela, né, costumo fazer sempre. Vou colocar assim aqui no início, depois assim aqui as concentrações no equilíbrio e assim aqui no intermédio vou colocar as quantidades que estão a ser ionizadas / formadas. Então quer dizer, no início eu tenho esta concentração de amoníaco, quer dizer, tenho 0,45 molar. A água não entra nestas contas do equilíbrio, visto ser o nosso solvente. Inicialmente não tem amoníaco, não tem amónio, nem íons hidróxido. Agora, a quantidade desta base vai ser ionizada. É uma questão de olharmos para os coeficientes, sempre para os coeficientes estequiométricos, sempre para as proporções da reação. Vão ser ionizadas, quer dizer, menos X, né? Vão ser formados íons amónio, X, olhem os coeficientes estequiométricos. Vão ser formados íons hidróxido, X, isto é sempre a mesma ideia. Definindo então as concentrações no equilíbrio relativamente ao amoníaco, vamos ter 0,45 menos a quantidade que foi ionizada, e depois aqui vamos ter a formação de X íons amónio e X íons hidróxido. Estão então aqui definidas as concentrações para os diferentes participantes no equilíbrio. Reparem que esta concentração que me estão a pedir de íons hidróxido vai ser o meu X, é exatamente igual ao meu X. Eu agora só tenho que explorar esta constante de ionização para a minha base. E nós sabemos então que a constante de basicidade é exatamente igual ao quociente entre os produtos das concentrações dos produtos, NH4+. Tenham atenção aos coeficientes estequiométricos por causa dos expoentes, neste caso é tudo 1, não há stress, mas se tiverem assim coeficientes estequiométricos diferentes de 1, terão que fazer aqui a elevação aos respectivos expoentes. Não se esqueçam disso, ok? Não se esqueçam disso. Obviamente estamos a falar desta concentração de amónio no equilíbrio, vezes então a concentração de hidróxido também no equilíbrio. Isto a dividir então pela concentração inicial de amoníaco. Isto são razões. No fundo nós estamos a estudar a razão entre aquilo que se forma e aquilo que se tinha inicialmente.
Bem, eu sei que esta constante é-me dada aqui no problema, é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, tem estas quantidades definidas, o que eu quero é a concentração de íons de hidróxido, que será o meu X. Eu estou a ver que vamos então aqui resolver uma equação de segundo grau. A constante então de ionização da base é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, que será então igual à concentração do íon amónico, no equilíbrio é X, então terei aqui X vezes a concentração de íons de hidróxido também é X, a dividir pela concentração de amoníaco no equilíbrio, que é 0,45 menos X. Agora vamos aqui resolver esta equação em ordem a X. Penso que isto vai dar uma equação de segundo grau. Podemos então aplicar a igualdade entre o produto dos extremos com os meios. Então tenho x vezes x é x quadrado, 1 vezes x quadrado fica então com x ao quadrado, que será exatamente igual. Aqui cuidado no produto aqui entre esses extremos, vou ter que fazer a propriedade distributiva. Terei 0,45 vezes 1,8, 0,45 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Atenção que eu costumo aqui referir os produtos como um ponto para não confundir com o x. E depois fazendo então a distributiva com o menos x, terei menos 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 x. É uma questão de resolverem esta equação em ordem a x. Tem uma equação de segundo grau. Vou colocar a equação na forma canónica, quer dizer, puxar todos os termos para o primeiro membro, igualar a zero, e depois aplicar a forma resolvente. Isso será então equivalente a eu ter x quadrado. Este termo subtraio, não adiciona esta quantidade a ambos os membros, né? Por isso é que ele ao passar para cá fica positivo. Fica então mais 1,8 vezes 10 elevado a menos 5x, e este termo aqui vai ficar negativo, né? Menos 0,45 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 igual a 0. Tenho então assim aqui uma equação do segundo grau, onde vou aplicar a fórmula resolvente. Podem usar aquela fórmula que vocês têm na calculadora. Penso que não há necessidade de fazerem estes cálculos à mão, sobretudo com estes parâmetros, quer dizer, não faz muito sentido. E então, resolvendo isto com a calculadora, obtive assim duas soluções. Uma que é x igual a 2,84 vezes 10 elevado a menos 3, ou o mesmo valor, mas simétrico, menos 2,84 vezes 10 elevado a menos 3. Obviamente que este valor que é negativo a gente vai desconsiderar, porque eu não vou formar menos qualquer coisa de íons amónio, não faz, nem de hidróxido, não faz sentido, então este valor a gente descarta. Ficamos então com este. Então quer dizer, a conclusão que eu tiro é que como a concentração de íons hidróxido é igual a X, então quer dizer que a concentração de íons hidróxido, isto no equilíbrio, será igual a 2,84 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Quer dizer, a concentração já está de íons hidróxido. Falta então determinar o pH. E vocês devem estar a pensar assim, pois, a gente na aula teórica viu que o pH é exatamente igual a menos o logaritmo da concentração de íons H3 ou mais. Quer dizer, mas eu não tenho a concentração de íons H3 ou mais. Eu tenho a concentração de íons hidróxido. Então como é que eu vou fazer isto? Lembram-se da relação entre o pH e o pOH? Eu sei que o pH mais o pOH é igual a 14. É exatamente igual a 14. Então quer dizer, se eu determinar o valor do meu pOH, eu vou descobrir o valor do meu pH, porque eu nesta ideia posso dizer que pH é exatamente igual a 14 menos o valor do meu pOH. E como eu sei que o pOH é exatamente igual a menos o logaritmo da concentração de íons hidróxido,
Então tudo bem, eu tenho a concentração de íons hidróxido, vou determinar o meu pOH. Então quer dizer que o meu pOH será igual a menos o logaritmo da concentração de íons hidróxido, que é 2,84 vezes 10 elevado a menos 3. E fazendo este cálculo com a respectiva calculadora, determinamos então que o nosso pOH é exatamente igual a 2,5. Então, se o nosso pOH é igual a 2,5, isto quer-me dizer que o meu pH, que é o que me estão a pedir, será 14 menos 2,5. Sendo assim, o meu pH será exatamente igual a 11,5 e temos então aqui a questão resolvida. Não é a única forma de fazer isto, ok? Foi aquela que me apeteceu neste vídeo explorar. Não é a única fórmula, porque não é a única forma de fazer, porque reparem, eu através deste KB posso determinar o meu KA, tocando na ideia de que o pKa mais o meu pKb, não confundir pKa com pH, ok? É diferente. É igual a 14. Ou seja, eu tendo este KB consigo determinar o Ka para o ácido conjugado desta base. Eu depois podia resolver, mas talvez o faça noutro vídeo, quer dizer, não me vou alongar nisto, mas isto podia ser resolvido de outra forma, tipo determinarem o pKa, trabalharem depois a reação de ionização para o ácido conjugado desta base, e a coisa também depois aí ficavam nessa reação com a concentração de H3 ou mais e determinavam diretamente aí o pH. Não vou fazer neste vídeo, isto está feito assim, apenas vos digo que isto podiam ter resolvido isto de outra forma, sem problema nenhum. Talvez num outro vídeo faça a resolução dessa outra forma, aqui não quero mesmo alongar a ideia, isto podia ser resolvido assim, sem qualquer problema, está resolvido, talvez noutro vídeo faça então outro processo para a resolução deste mesmo problema. Fica então aqui a resolução, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos, até já.